Irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa última aula, e a nossa aula é sobre o mandato espiritual. Então, um mandato que Deus deixa a nós, que tem a ver com nós como seres espirituais que adoramos a Deus. E na última aula eu tratei um aspecto que era a questão de, principalmente, a questão de imagem e semelhança. Então nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos seres relacionais, nós somos seres religiosos, no sentido de que nós buscamos adorar a Deus. Essa é uma necessidade do homem, é algo que o homem quer, é algo que o homem faz naturalmente. E esse é só um pouco do que a gente falou na semana passada, mas hoje eu vou caminhar para outro ponto, vou tratar outro ponto, outro aspecto. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. E talvez não faça sentido agora, mas durante a aula vai fazer sentido. O que é o culto para você? O que você acha que é o culto? Culto a Deus. A gente vem aqui domingo à noite. O que você entende como culto? Então, eu quero saber de alguns irmãos. Quero que vocês me falem. O que é o culto para você, Lucas? Nas suas palavras, o que você entende como culto a Deus? O culto, para mim, eu sempre tive bem cravado na minha cabeça que é o lugar que eu venho para prestar adoração a Deus. Se eu vir e posso, e realmente tem vezes que eu venho com os meus problemas na cabeça, flor da pele e tal, mas é aí que Deus também me responde, me dando conforto e consolação e dizendo que, assim, você me presta culto, mas você depende da minha misericórdia. Então, o culto, para mim, é o lugar onde eu presto adoração a Deus. Certo. Vinícius, o que é o culto para você? E aí vocês podem dar exemplos no sentido de, no culto, se quiser, isso é correto, isso não, isso é bom ou isso não. O que você entende como um culto verdadeiro? Tudo o que o Lucas falou. Concordo plenamente com o Lucas. Pronto, Thiago. Eu acho que culto, cara, é um local, não vou colocar local, mas eu acho que é um momento de prestar devoção. É onde eu deposito a minha adoração, o meu coração diante de Deus. A gente presta o culto numa igreja, que é um ambiente para que todos façam isso, né? Mas o culto dos lares também funciona, entendeu? Então, não é um culto solene, né? Porque a gente preza por isso, mas acho que o culto ele pode ser analisado dessa forma, entendeu? Isso é uma coisa importante, da gente fazer essa distinção de culto solene e culto, O mandato espiritual diz que o culto a Deus é tudo, Foi um pouco do que nós falamos na semana passada e o que o Lucas falou no anterior, reverendo Lucas, de que tudo que nós fazemos, eles nos diz respeito a Deus. Então, de todas as formas na nossa vida, nós devemos cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus com o que nós fazemos. Isso faz parte do mandato cultural. Deus nos deu o jardim para cultivar e guardar. Então, dessa forma, nós cultuamos a Deus. Mas Vinícius falou sobre o culto solene, O culto solene é o culto, o momento de culto aqui, semanalmente, onde nós nos reunimos, cultuamos a Deus. E por que eu estou perguntando isso? Vai fazer mais sentido mais para frente, mas é importante a gente, como seres espirituais, nós temos um mandato espiritual de servir a Deus, de adorar a Deus. Então, o culto ele tem importância vital nesse mandato. Sem o culto, parece que está faltando algo, sei lá, um passarinho sem uma asa, talvez até mais do que só uma asa. Mas essa é a ideia, a gente vai trabalhar sobre isso, tá, irmãos? Então, qual que é a base para o nosso estudo de hoje? Lá em Gênesis 2, voltem lá, irmãos, suas Bíblias lá no comecinho.
A gente trabalhou a imagem e semelhança de Deus, então nós herdamos de Deus muitas coisas e a necessidade de nos relacionarmos com Ele. E um outro aspecto importante do mandato espiritual é o dia do descanso que Deus estabelece. Então, vamos fazer a leitura, irmãos? Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vou fazer a leitura. Gênesis 2, de 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então, o relato da criação, nós temos Deus criando todas as coisas em 6 dias, e Deus descansa no 7º dia. Vamos pensar um pouco. Nós, como criados à imagem de Deus, a gente deve refletir nisso também, refletir o sábado. Nós não refletimos apenas o que nós herdamos de Deus, mas Deus nos dá um dia. Deus estabelece um dia onde Ele descansa do que Ele fez, da sua obra. Então, Deus dá para o homem um dia para ele ter um descanso da semana, do seu trabalho, mas não só isso, para ele ter um dia de relacionamento com Deus, um dia onde, nesse dia, o homem iria se relacionar com Deus. Mas vamos voltar na última aula. Lembra que eu até coloquei um termo lá, corandeu, um termo em latim que falava que nós estamos sempre diante de Deus? Não há nada que nós fazemos longe de Deus, ou, por exemplo, eu venho na igreja e aqui Deus está aqui, eu vou cultuar Deus. Mas quando eu estou jogando bola, ali, eu e o pessoal ali, Deus não está lá não. Sabe, essas distinções, não existe isso, nós tratamos isso, né? O Lucas tratou, eu tratei, sempre existe Deus está em todos os locais, Deus está conosco, e Deus quer que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus. Então, não há nada que nós façamos na nossa vida que não seja para Deus ou que não deva ser feito para Deus. Mas, então, por que Deus cria um dia para cultuar a Ele? Um dia de relacionar-se com Ele? Para que isso? E aí Deus estabelece o domingo, né, no caso aqui na criação, o sábado, né, o Shabá, mas Deus estabelece esse dia como um dia onde não só o homem descansava do seu trabalho, mas o homem se aproximava a Deus. O homem mantinha um relacionamento mais íntimo com Deus, um dia onde o homem podia desfrutar do seu Criador com maior intensidade. E o dia do descanso cristão, normalmente ele é tido como um dia da preguiça, sabe? Hoje é domingo eu não faço nada. Aí a gente usa o argumento de que nós somos cristãos, nós temos o dia do Senhor, e a gente não vai, não vou trabalhar, não vou fazer isso ou aquilo, mas para muitos vira um argumento só, porque é o dia da preguiça, assim, do dia eu vou vir para a igreja, aí chego em casa, almoço e assim, só desfruto de uma preguiça, e não faço mais nada, ou às vezes eu nem vou para a igreja. Então, nós temos que saber como entender essas duas coisas. Como que nós descansamos, e sim, é importante o descansar, né? Mas, ao mesmo tempo, como que eu devo entender o dia do descanso, no sentido de, é um dia de me aproximar a Deus, de Deus. É um dia onde eu devo estudar a palavra de alguma forma, eu devo me alimentar da palavra, né? Eu não estou dizendo que você precisa fazer um estudo X ou Y, a Bíblia não dita isso. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos nos aproximar de Deus. Como que nós nos aproximamos de Deus? Através da palavra de Deus. E hoje, domingo, nós viemos à igreja, nós ouvimos a pregação. Então, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Mas nós também devemos buscar a Deus no sentido de oração, no sentido de ler a palavra, refletir, meditar. Então,
são várias coisas que Deus nos dá. São vários, esqueci o termo, mas meios que Deus nos dá para fortalecermos a nossa fé. Então, essa é a ideia, de nós nos aproximarmos de Deus, intencionalmente, não algo sem querer, mas nós buscarmos a Deus. E o dia do descanso talvez seja uma das coisas mais mal compreendidas, eu acho, pelos crentes, hoje em dia. Né? Ou você tende a legalizar tudo e aí você não pode fazer nada, né? No sentido de nada pode ser feito no domingo. Você não pode nem ligar uma panela para fritar um ovo. E aí é um extremo, ou você vai cair no outro que só vira uma preguiça e você não faz nada porque Deus mandou você não fazer nada. Então, é algo da qual nós devemos buscar uma melhor compreensão. E nós temos esse dia como um dia especial, um dia de culto a Deus. Não que os outros dias não sejam dias de culto a Deus, porque a nossa vida inteira está diante de Deus e devemos cultuá-lo, mas é um dia especial. Tá? O Shabá, né, o dia do descanso, nós vemos aí no verso 3 desse capítulo, a palavra ali onde a gente tem porque nele descansou. Esse descansou tem a ideia é Shabá, tem a ideia do dia que Deus colocou para o descanso. E Deus, ele vai ao homem. Deus, ele cria um dia para que ele pudesse ter essa relação íntima com o homem. A gente vê sempre o movimento, eu falei nas últimas aulas, né? A gente tem que buscar na Bíblia enxergar um movimento de Deus vindo ao homem. É Deus quem vai ao homem, é Deus quem cria o homem, é Deus quem dá um dia de adoração para que o homem o adore. Então, Deus indo em direção ao homem, criando um dia onde eles pudessem ter uma relação íntima, um dia de culto pessoal a Deus. Lucas, você lê essa citação, por favor? A convicção que a guarda do sábado é uma obrigação perpétua se baseia, em parte, na instituição do sábado em Gênesis 2, versículo 1 a 3. Juntamente com o trabalho, Gênesis 1, 24, 2 e 15, e o casamento, Gênesis 2, 18 a 25. Deus instituiu o sábado para governar a vida de toda a humanidade. Assim como são permanentes as ordenanças do trabalho e do casamento, assim é a ordenança do sábado. Joseph Piper. Olha que interessante essa analogia da mesma forma que Deus institui o casamento e é algo que nós temos até hoje, e Deus institui o trabalho também como algo que nós temos até hoje, o sábado ele tem essa continuidade. Nós temos o dia do descanso, e aí nós não devemos, né, como eu falei, cair num extremo de não entender o que é o dia de descanso, a ponto de eu não posso fazer nada, não posso fritar um ovo porque é um pecado, mas, por outro lado, também, o dia do descanso não deve ser menosprezado como algo... isso aqui é coisa de adventista, sabe? E eu não sou adventista, então não guardo o sábado. É uma ideia errônea. Às vezes a gente tende a cair para um extremo ou para o outro, né? E está errado. O dia do descanso ele é algo que Deus instituiu, algo que permanece, é algo que nós devemos entender, nós devemos viver. Né? Isso é o dia onde Deus nos deu a oportunidade de termos um relacionamento mais próximo com Ele. E qual que é a relação entre o culto a Deus e o trabalho? Isso também eu acho algo importante de nós entendermos. Às vezes nós entendemos o culto, e aí agora eu estou falando mais diretamente ao culto a Deus, né? Ao culto de domingo, ou o nosso momento na igreja. Qual é a relação entre o culto e o trabalho? O dia do descanso é aquele onde o homem pode descansar e relacionar-se com Deus de forma mais plena. E aí é um descanso do corpo. Então, nós descansamos o nosso corpo de uma semana cansativa de trabalho e nós temos o descanso da alma, de cultuar a Deus. Então, nós prestamos culto a Deus no domingo. Vir para a igreja é um descanso. Entre outras coisas, o dia do descanso ele aponta para a eternidade. Imagina que Deus trabalhou
e nos deu e descansou. Nós trabalhamos hoje no sentido de nós vivemos uma vida difícil, dura, num mundo de pecados. E, biblicamente, isso não estou tirando da minha cabeça, mas, biblicamente, o dia do descanso aponta para a eternidade. Nós estamos numa vida, num mundo caído, mas isso não vai durar para sempre. A gente entende que o domingo, o dia do descanso, ele está nos mostrando, apontando para que algum dia, em breve, nós não estaremos mais aqui, trabalhando, vivendo em um mundo caído. Nós estaremos descansando. E como nós estaremos descansando? Dormindo numa rede? Não, próximos a Deus, em intimidade, relacionamento com Deus. Então, o descanso, o culto a Deus, ele nos aponta para a eternidade no sentido de que nós estaremos, em algum momento, não mais nesse mundo, na eternidade, num local de descanso desse mundo mal, não que não haverá mais trabalho, mas que não haverá mais um mundo mal, caído, e nós teremos um relacionamento ainda mais próximo com Deus, nós estaremos frente a frente a Deus. Então, isso aponta para a eternidade. A importância do dia do descanso é vista nas afirmações que Deus abençoa, Deus santifica. A gente leu isso no verso 3, né? Deus abençoou o 7º dia e Deus santificou esse dia. Então, não é algo que a gente está tirando da cabeça. Deus fez isso, proposital. Deus abençoou esse dia, Deus deu um valor especial nesse dia. É o dia onde o homem deve se relacionar com Deus. Foi criado para isso. Deus descansa no 7º dia e o homem, a sua imagem, que reflete a ele, também deve descansar. Não apenas um descanso de preguiça, mas um descanso no sentido de descansar em Deus, relacionar-se com Deus. E essa relação de descanso e trabalho, essa palavra avad, em hebraico, ela é um verbo que ela pode ser usado para serviço, ela é uma palavra que pode ser usada para trabalho ou para ritual e adoração. E ela tem várias ocorrências. E ela pode falar tanto no sentido de o homem trabalhando, como no sentido de o homem cultuando. Então, por exemplo, quando você pega essa palavra e conjuga ela lá, transforma ela em um substantivo, esse substantivo fala de um servo, de um oficial ou de um adorador. Então, a pessoa, ela é um servo, um oficial, alguém que trabalha, ou ela também é um adorador. Então, olha como essas coisas estão ligadas. Às vezes a gente pensa que, eu acho que para muitos, a vida cristã é vista como uma vida de tranquilidade, né? Uma vida de paz, uma vida desse mundo aqui, de uma vida sossegada. E Cristo nunca deu isso, nunca deixou isso a entender, ou mal falado, assim, para que nós pudéssemos entender isso. A vida cristã é uma vida de trabalho, uma vida de serviço, e nós cultuamos a Deus, seja nos nossos trabalhos seculares, dia após dia, mas nós cultuamos a Deus, um exemplo, aqui na igreja, trabalhando aqui, o diácono que está correndo de um lado para o outro, se esforçando e trabalhando pelo culto a Deus, pela sua igreja. Então, isso é importante para a gente ver como que está intimamente ligado essa questão de trabalho e o culto. Quando o reverendo Lucas deu a aula sobre o mandato cultural, ele falou, né, sobre cultivar e guardar. Deus deu um jardim, deixou para Adão, para que ele cultivasse e guardasse. Então, nós vemos a ideia de nós trazendo isso para nós hoje. Nós devemos cultivar o nosso mundo, no sentido de eu sou um advogado. Como que eu faço isso? Como que eu cultivo o mundo que eu estou, que Deus deixou para mim cultivar? Eu vivo o trabalho de uma forma que não negue o Cristo que eu sirvo. Então, se eu sou um designer, se eu sou um professor, uma professora, eu devo cultivar esse mundo, eu devo viver de forma coerente. Então, esse verbo cultivar é essa mesma palavra, de trabalhar. E, ao mesmo tempo, é uma palavra que nós usamos e vemos várias vezes sobre culto.
os profetas não, os sacerdotes, a gente vê muitas vezes essa palavra usada para os sacerdotes no sentido de adorar, de cultuar. Então, etimologicamente, a palavra já está interligada, para vocês verem que não é uma ideia apenas teológica. A gente tem que ver como isso está ligado. O trabalho a Deus está intimamente ligado ao cultuar a Deus. Então, é importante a gente entender que isso até sai um pouco do âmbito da aula, né? Isso fala sobre nós vivermos no mundo, sobre o mandato cultural, vivermos adorando a Deus no mundo. Mas não tem como não separar as coisas, porque o culto a Deus está intimamente ligado ao trabalho, então são coisas interligadas. Assim, é importante a gente entender isso. Nós cultuamos a Deus em tudo que nós fazemos, trabalhando, e a igreja é um local de trabalho, é um local onde nós devemos estar trabalhando para cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus dessa forma. Nesse capítulo 2, o verso 15, né, que foi o que eu falei, né, cultivar e guardar. Essa palavra ela tem o sentido de trabalhar, mas ela não deixa de ter um sentido de cultuar. Ao mesmo tempo que o homem cultua a Deus, ele está trabalhando, ou ele está trabalhando e cultuando. E eu não vou ler, irmãos, mas Esdras 7:26 fala sobre adorar, observar a lei, né? E a gente vê observar a lei como adorar a Deus, como cultuar, uma vida de adoração a Deus. E esse mesmo termo de avad, de trabalhar. Então, isso é importante, eu acho que a gente vê como não existe uma separação. A vida do crente é uma vida de trabalho, ao mesmo tempo que a vida do crente é uma vida de serviço, de adoração, de culto a Deus. Então, adorar é trabalhar e servir. E, irmãos, eu perguntei o que vocês entendem como culto, certo? Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Para vocês, quando que o culto começou na Bíblia? Ou nem começou na Bíblia? A gente tem isso depois. Porque, por exemplo, a gente vê durante a história do cristianismo que os crentes se juntavam e eles cultuavam a Deus, certo? Na Bíblia, você sabe quando que o culto começou? Quando que o culto a Deus foi instituído? Foi aonde? Foi, não sei, foi no Novo Testamento, lá que eles começaram a cultuar a Deus. Quando eu digo culto, não é a vida, a nossa vida, onde nós, na nossa vida, cultuamos a Deus o tempo todo, mas o culto solene, um dia de culto a Deus, um momento de culto a Deus. Pentecostes. Alguém tem mais alguma opinião de quando que o culto começou? Quando que o homem começa a cultuar a Deus? Foi no Antigo Testamento? Foi no Novo? A Gisele falou que foi em Gênesis. Quem dá mais? Fala, Cláudio. A instituição do tabernáculo. No tabernáculo. Quem tem outra opinião? O tabernáculo é antes do templo. Então, ele já puxou aí, a Gisele já falou que é lá atrás, em Gênesis. Alguém tem mais uma opinião de quando que o homem começa a cultuar a Deus, no sentido de um momento separado para ter íntima relação com Deus? Como a gente falou que isso é o culto? Alguém tem mais alguma opinião? A Gisele já jogou em Gênesis. Você sabe, Gisele? Isso... a Gisele acertou, tá, pessoal? Já vou dar aqui a ideia de que ela acertou. O dia do descanso, ele é um momento de culto. E ele é um momento de culto e a gente vai ver, eu quero defender por que ele é um momento de culto a Deus, e ele é o mesmo momento que nós temos hoje, de culto a Deus. Então, hoje nós temos, mais tarde, nós estaremos aqui na igreja, um momento de culto, e isso começou, o culto que nós temos hoje, que nós teremos hoje à noite, começou lá em Gênesis. Então, essa é a ideia que eu quero ver com os irmãos. Então, quando começa o culto? Ou quando o culto deixará de existir? Alguém consegue responder essa pergunta? Quando, sei lá, na grande tribulação, ou quando a gente for para o céu, quando? Então, o culto vai acabar lá, não vai ter mais culto? Então, a ideia é de que o culto nunca vai acabar. O culto sempre existiu.
lá em Gênesis, a gente vê a instituição do culto. E o culto, na eternidade, nós cultuaremos a Deus. E nós fomos criados para isso, para cultuar a Deus em todos os momentos, mas lá não haverá mais barreiras no sentido de nós estaremos lado a lado com Deus. Nós veremos a Deus. Então, será infinitamente diferente. E o culto, né? O culto, o que é o culto? É a proximidade entre Deus e o homem. É adoração, é louvor, ofertas, sacrifícios, dízimos, então sacramentos. O culto fala sobre moradia de Deus. Então, por exemplo, Deus habita entre nós. Deus está nesse momento conosco, certo? Algum desses termos aqui é estranho para vocês? Sobre pensarmos sobre culto? Nós estamos próximos a Deus. Nós temos um momento onde nós cremos que Deus está conosco. Nós estamos cultuando a Ele, certo? É um momento de adoração, de louvor. Nós cantamos hinos de adoração e de louvor. Nós oramos orações adorando a Deus, engrandecendo a Ele, dizendo quem Ele é, o quão grande Ele é, o que Ele fez, quão maravilhoso foi a sua obra. Então, são momentos de adoração, de louvor. Ofertas, sacrifícios, dízimo. Então, no Antigo Testamento existiam sacrifícios, literalmente, né, os sacrifícios dos animais. Mas, ainda assim, nós, hoje, talvez podemos entender que, de certa forma, o dízimo é eu vou ter bastante cuidado no que eu vou falar, mas assim, é um tipo de sacrifício, tá? Não estou comparando com a mesma coisa, mas é algo que nós damos a Deus, devolvemos a Deus, né? Nós não damos nada a Deus, mas nós devolvemos a Deus. Então, a vida do crente é uma vida de sacrifício, é uma vida de eu não sou mais quem eu quero ser, ou eu luto para não ser quem o meu espírito, meu coração mau diz que eu tenho que ser. Eu luto para ser quem Deus diz que eu tenho que ser, certo? Então, a vida do crente é uma vida de sacrifício. E isso faz parte do culto. Dízimos, ofertas, sacrifícios, os sacramentos. Então, nos sacramentos nós temos o batismo, nós temos pessoas sendo apresentadas, um símbolo externo de algo que Deus fez internamente no seu coração. Os sacramentos fazem parte do culto. E a moradia de Deus no sentido de Deus estar entre nós, habitando conosco aqui nesse momento e nós cultuarmos diretamente a Ele. Certo? Nem nada que é estranho. Certo? Então, o que nós podemos ver? Adão, Caim, Abel, Jó, Noé, Melquisedeque, Abraão, Moisés. Todos aqueles termos ali eu coloquei em relação com alguma dessas pessoas. Quem estava próximo a Deus? Adão. Ele caminhava na viração do dia com Deus. E eu vou melhorar minha argumentação, mas eu vou começar por aqui. Caim e Abel, eles, vocês se lembram deles oferecendo ofertas, né, a Deus? E Deus aceitou a oferta de um como uma oferta que muitos teólogos falam que de alguma forma ali eles entendiam o que Deus gostaria, do que Deus quer. E aí Caim oferece uma oferta e Abel uma outra oferta diferente. E Deus entendendo, inclusive entendendo o coração de Caim, não aceita a oferta de Caim, mas eles ofereceram ofertas, sacrifícios. Jó ora a Deus, Jó pede a Deus pelos seus filhos. Então nós vemos Jó cultuando a Deus, adorando a Deus. Noé, também depois da arca, ele cultua a Deus. Ele tem um momento ali, logo quando ele sai da arca, onde ele cultua a Deus. Melquisedeque oferece dízimo. Abraão, Moisés, eles representam. Moisés, por exemplo, nós vemos Moisés instituindo, não, mas criando ali o tabernáculo, vindo de Deus, essa ordem, mas o tabernáculo era a própria moradia de Deus, era onde Deus habitava ali entre o povo. Então, nesses homens lá atrás, a gente já vê alguns indícios de proximidade do que nós entendemos hoje como culto a Deus. Então, outro ponto, na viração do dia, Adão e Eva se escondem de Deus quando eles ouvem a sua voz.
lá em Gênesis 3. Então, eles ouvem a voz de Deus e eles se escondem. E se eles ouvem a voz de Deus e eles se escondem, é porque eles sabem quem Deus é. Eles entendem, eles não ouviram um barulho qualquer e ficaram curiosos para ver o que era esse barulho. Mas, na viração do dia, eles ouviram esse barulho e eles sabiam quem era. Eles sabiam que era Deus, que vinha na viração do dia, onde era um momento de proximidade, de culto a Deus. Era um momento onde Adão e Eva estavam próximos a Deus. E este era um barulho conhecido. Quando eles ouviram um barulho, não era uma coisa que eles foram tentar descobrir o que era, mas era algo conhecido, algo que acontecia, algo repetido. Então, eles se esconderam porque, na verdade, agora eles estavam em pecado. Eles, de alguma forma, eles entenderam que aquilo não era normal. Eles se envergonharam, eles fugiram de Deus e da santidade de Deus. Então, o culto, ele é um momento diário de intimidade com Deus. Esse diário eu coloquei, mas está errado. O culto solene, né? Eu quero falar sobre o culto solene. O culto a Deus é um momento diário, um momento onde todo instante nós cultuamos a Deus. Mas o culto solene é um momento de intimidade com Deus em um local sagrado. Quantas vezes nós vemos Deus abençoando, falando que o jardim era um local sagrado? A gente vê Deus santificando o sábado. Nós vemos Deus criando todas as coisas e dizendo a todo momento: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Esse é o local onde Deus colocou para que o homem cultivasse, tivesse intimidade com Deus. Esse é um local santo que Deus criou. E aqui Deus tem um momento o homem tem um momento de culto a Deus. O homem cultua a Deus, assim como nós hoje nós vemos a igreja para cultuar a Deus. Um momento e um espaço de comunhão entre Deus e seus filhos. Então, nós temos uma igreja, nós temos um momento de culto a Deus. Nós vemos um princípio de culto aqui. E como era o jardim do Éden? Vamos abrir, irmãos, em Ezequiel 28, versos de 11 a 15. Eu quero mostrar para os irmãos a progressão disso, a progressão para a gente entender e enxergar como que o culto não é algo novo, mas o culto é algo que Deus instituiu lá na criação do homem. Então, Ezequiel 28, versos de 11 a 15. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Ciro e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, de cóbrias, o sárdio, o potásio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbenculo e a esmeralda de ouro, e se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecis no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, esse texto, vamos contextualizá-lo. Muitos entendem que sobre quem é falado aqui, né? Verso 14: Tu eras querubim da guarda, ungido, perfeito era, verso 15: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não é unanimidade, mas muitos teólogos falam que esse texto está falando sobre Satanás, sobre a queda de Satanás, mas isso nem é o assunto nem é o tema e nem algo do qual nós vamos abordar, mas só para contextualizar, que a ideia é que Satanás
foi criado, e ele estava ali no jardim, ele tenta Adão e Eva, mas o que a gente vê aqui sobre a criação, sobre o jardim? Nós vemos coisas importantes aqui para a nossa aula. Nós vemos um querubim. Então, aqui fala sobre um querubim. Nós vemos ouro, nós vemos pedras preciosas. O texto fala sobre um monte santo, no verso 14. Então, o texto mostra essas coisas no jardim. Vamos voltar lá para Gênesis 2. Gênesis 2, de 10 a 14. Vou fazer a leitura, irmãos. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Então, o que nós temos aqui? Um rio. Quando a gente pensa em um rio, vocês concordam comigo que um rio não sobe uma montanha? Um rio sempre nasce do alto, então de um monte, e ele desce. Se a gente fala de uma lagoa, alguma coisa assim, ok, é estático, mas um rio ele sempre desce. E então implicitamente nós temos rios, nós temos um monte, nós temos ouro. Um santuário, o santuário, o Jardim do Éden, ele era um santuário, ele era um lugar santo. Nós temos um sacerdote, que era Adão, ele foi colocado ali. Eu falei no começo, né, aquele termo é usado tanto para sacerdotes, no sentido espiritual, adoração, como no trabalho. Então, Adão ali é um sacerdote. Nós temos um espaço e um tempo de comunhão íntima com Deus. A viração do dia era um momento onde eles adoravam a Deus. Então, recapitulando, nós vemos um santuário, nós vemos um sacerdote, nós vemos comunhão com Deus em um tempo, em um local específico. Nós temos ouro, pedras preciosas, Monte Santo, nós temos querubins. Por que isso significa? Por que isso é importante? Porque, biblicamente, isso são coisas que se repetem e apontam para a continuidade no culto. Tá bom? E aí, isso aponta para o culto em si. Eu quero passar com os irmãos para a gente entender melhor. Após a queda do homem, o homem é separado de Deus. Gênesis 3, lá no finalzinho, Deus coloca anjos para proteger o Éden. Deus colocou querubins, verso 24 do capítulo 3. Colocou querubins e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós já vemos graça aqui. Imagine se o homem pudesse ser eterno em pecado. Então, Deus o livra de uma eternidade em pecado. Para isso, nós já vemos um princípio de evangelho aqui. Mas vamos lá para Êxodo, irmãos. Pode parecer disperso uma coisa, uma outra, e eu não estou respondendo ainda, mas eu quero construir esse argumento. Tá? Então, agora, acho que vai começar a fazer um pouco de sentido. Êxodo 25. O que tem a ver ouro, pedra preciosa? Por que eu estou falando sobre isso? Tá? Então, paciência, irmãos. Esses capítulos a partir do... Vamos voltar, né? Êxodo 20. O que é Êxodo 20? Deus chama o povo lá para o monte. Moisés sobe. Moisés recebe a lei do Senhor. E Deus fala diretamente ao povo. E aí Deus começa a dar vários direcionamentos. Então, nós temos, a partir do capítulo 21, Deus ordenando ao povo, Deus dando estatutos. O capítulo 21 fala, são estes os estatutos que lhes proporás. Então, Deus está instituindo de forma mais prática o povo de Deus e o que eles devem fazer. No capítulo 25, nós vemos a construção do tabernáculo. Então, verso 1, disse o Senhor a Moisés, é algo que parte de Deus. O verso 2, Deus fala
para os filhos de Israel trazerem ofertas. E aí ele começa a falar sobre as ofertas. Verso 3, ouro, prata e bronze. Verso 4, estofa azul, púrpura, carmesim. E ele vai falando sobre várias coisas. A gente não vai ler, porque esse texto vai do 25, vai em diante até o verso 28, até o capítulo 28. Mas no verso 2, o povo traria ouro. Verso 7, pedras preciosas. No verso 7 ainda, se fala sobre um sacerdote. Essas pedras preciosas seriam no uso tanto do templo como da roupa do sacerdote. Verso 8, nós temos uma tenda. Então, o que é uma tenda? O tabernáculo era uma tenda. Nós vemos a construção de uma tenda, uma casa, um templo, certo? Um local sagrado. A habitação de Deus. O tabernáculo era a habitação de Deus. O povo, eles estavam em acampamento. O tabernáculo ficava no meio da cidade, do acampamento. E o povo, isso aponta para Deus, na centralidade de Deus, e o povo ao redor de Deus. E nós vemos querubins no verso 18, os querubins que eram colocados ali, acho que em cima da arca. Então, flores, botões, pétalas, amendoeiras, madeira, coisas que nós vemos em um jardim. Capítulo 28, no verso 1, nós vemos falando sobre um sacerdote. E aí, no verso 21, falava sobre as pedras do peito ali da roupa do sacerdote, onde era uma para cada 12 tribos. Então, nós temos uma repetição. Nós temos um santuário, um local onde Deus habita e de culto a Deus. Então, um local sagrado, nós temos sacerdote, nós temos comunhão com Deus, nós temos pedras preciosas, nós temos querubins. O tabernáculo, ele era ali um momento onde os sacrifícios foram instituídos. E isso fazia parte do adorar a Deus. Deus está instituindo, Deus está formando o seu povo. E Deus está dizendo ao seu povo como eles deveriam adorar. E nós vemos uma progressão, então. O culto começa em Gênesis. E nós vemos como essas coisas que já existiam no jardim, elas não deixam de existir. Quando eu coloquei ali pétalas, amendoeiras, coisas da natureza, porque se você estudar o tabernáculo, você vai ver que tem várias coisas que apontam para o jardim. Coisas da natureza, árvores, várias coisas que estão apontando ali para o jardim do Éden. E quando nós lemos Apocalipse 21, essas coisas se repetem lá. Isso é, talvez de forma mais prática, um exemplo do que é teologia bíblica. O Lucas já abordou, a gente vem tratando, o Arsênio também, mas é você ver como que Deus vem progressivamente se revelando cada vez mais claramente e como que nós enxergamos uma continuidade, desde o começo até o fim. Não uma continuidade reta, mas em progressão. Nós vemos que o culto começou lá atrás, e eu quero que fique mais claro ainda, mas o culto não está só no jardim, ele continua no tabernáculo, aqui, e ele vai continuar. No Pentateuco, os querubins aparecem apenas nesse texto, junto à presença de Deus representada a arca. Então, nos 5 primeiros livros, nós não temos nenhuma outra citação dos querubins, apenas ali e no jardim. Tudo isso tem uma continuidade, tudo isso não é por acaso. O tabernáculo não foi feito por acaso. O tabernáculo é algo da qual é riquíssimo. Nós deveríamos estudar um dia. Eu acho que o reverendo Lucas até separou uma aula para a gente estudar sobre isso. Como que ele aponta para a graça de Deus, como que ele aponta para Cristo, como que ele aponta para o culto, para Deus presente junto ao seu povo. Então, é importante. Agora, irmãos, vamos para Apocalipse 21. Então, a gente leu os primeiros capítulos, capítulo 2, e a gente viu como que isso fala sobre o culto a Deus. Agora, depois a gente leu sobre o tabernáculo. Deus, de uma forma mais instituída, de forma mais... Deus estabelecendo ali um momento, um local de culto a Deus. E agora a gente vai olhar os últimos capítulos. O penúltimo capítulo, 21. Esse capítulo ele fala sobre a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Então, versos de 1 a 3. Apocalipse 21, versos de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Nós não temos uma nova cidade. Notem que nós temos a nova Jerusalém. É um assunto constante, a recriação. Deus recria, Deus faz nova todas as coisas. Deus não está fazendo um novo povo, Ele está santificando o seu povo. Deus não está fazendo uma nova cidade. Deus está fazendo a nova Jerusalém. Ele vem purificando as coisas. Então, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, outra palavra importante, com os homens. Então, Deus habitando junto com os homens. O tabernáculo faz o sentido de Deus habitar junto aos homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Os versos 9 a 12. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. Então, outros temas, né? A noiva, sendo o povo de Deus, o Cordeiro de Deus, Cristo. Então, verso 10. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Nós temos um monte. E me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, nós vemos pedras. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, o povo de Deus, aqui se fala sobre o povo de Deus, as tribos, né? Versos 16 a 23. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Então, a Nova Jerusalém, ela é um cubo, ela é um quadrado, um cubo, tá? E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Pedras, aqui fala sobre pedras. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Versos... Oi? Faltam alguns, né? O quinto, a partir do verso 20 ainda. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus aqui, ele não precisa mais de uma casa. Deus, tudo ali está em volta de Deus. Deus, ele habita ali sem a necessidade de uma separação entre Deus e o homem. Vocês se lembram quando, com a morte de Cristo, o romper do véu de dentro do templo, que separava o local de adoração a Deus? As pessoas não podiam entrar no local, ali no santíssimo local, onde era o local de mais próxima adoração a Deus, onde Deus habitava. Então, não existe mais uma separação. Aqui Deus não precisa mais de uma casa. Deus habita na Nova Jerusalém, ao lado do seu povo. Verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, próximo capítulo, 22, os versos de 1 a 2. Então mostrou o rio da água da vida. Então nós temos um rio aqui também, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando do seu fruto do mês em mês.
e as árvores da árvore são para a cura dos povos. Irmãos, nós vimos várias imagens aqui, várias coisas que a gente deve entender como elas sempre apontando. Aqui, antes, elas apontavam para frente, e aqui nós vemos uma ligação com o que está para trás. Então, nós vemos uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Nós vemos um tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Deus não precisa mais de um local ali, uma casa para habitar, um templo. Deus habita com o seu povo. Nós vemos um Monte Santo. Nós vemos a Nova Jerusalém tem as medidas, fala das medidas da cidade e ela é um cubo. O que quer dizer esse cubo? Quando a gente estuda o tabernáculo, o Santo dos Santos, onde a parte ali, onde Deus habita, onde a Arca de Deus está, a Arca de Deus é a presença de Deus, é o símbolo da presença de Deus, e o Santo dos Santos é um cubo. E isso está fazendo referência para a Nova Jerusalém. Quando a gente vê estuda Apocalipse e vê as figuras, e aí eu penso que são tudo literalistas, no sentido de quando eu vejo uma besta que emerge do mar, e a besta vai realmente ali em algum momento sair do mar, tipo Godzilla, assim, sabe, quando ele sai do mar? Quando eu entendo isso, quando eu penso assim, na verdade, quem pensa assim, eles começam a entender tudo de forma literal, no sentido de todas as profecias têm que se cumprir ponto a ponto. Então, por exemplo, aí você pega profecias que você fala sobre povos, e aí você começa a pensar que esse povo aqui é a Rússia, e em tal ano a Rússia vai fazer não sei o quê, e aí os gafanhotos ali são os helicópteros dos Estados Unidos, e aí você começa a colocar coisas assim físicas. E isso não é... Eu vejo os irmãos rindo, mas isso é verdade. Tem muitas denominações que creem, que leem de forma mais literal. E você tem que começar a procurar as coisas. E procurar o que isso aqui é. Isso aqui é tal coisa que vai acontecer. E a gente não entende que isso não é espiritualizar as coisas. Mas Deus tem... a Bíblia tem sentidos onde, sim, são espirituais. E muitas coisas elas estão apontando lá para frente. A gente viu aqui, então, continuando, a gente viu muita coisa que a gente viu lá no Éden, muita coisa que a gente viu no tabernáculo. O tabernáculo é o local de adoração a Deus. Claro, isso a gente pode até ter pessoas que duvidem, o Éden ali é um local, ali é o culto, tal. A gente pode ter argumentos, mas quem vai argumentar contra o culto a Deus ali no tabernáculo ou no templo? Não tem como. E a gente viu como as coisas começam lá e elas vão caminhando, elas vão tendo uma progressão. E aqui, em Apocalipse 21, lá já falando sobre a eternidade, elas continuarão. Então, pedras preciosas que fazem, por exemplo, referência às 12 tribos, que fala sobre o povo de Deus. Não é sobre uma distinção de, esse povo aqui é da tribo 1, esse aqui é da 2. Mas fala sobre a unidade do povo de Deus. Nós vemos falando sobre ouro puro, e se muitas vezes a gente, nos outros textos, falava sobre ouro, aqui está falando sobre ouro puro. Então, é uma progressão de aqui é perfeito. Em Apocalipse 21. Não há mais um tabernáculo, porque Deus habita com o seu povo. No último versículo que nós lemos, fala que não precisa mais de sol, porque a glória de Deus, o homem diante de Deus, ele presencia tudo. Não precisa mais de um sol. A glória de Deus ilumina todas as coisas. Então, não quer dizer que Deus ele é uma bola de fogo lá, sabe? Não é isso físico, mas no sentido de que a glória de Deus é tão grande que nós devemos entender isso como nunca vivido antes. O culto que nós temos hoje é muito superior ao do Antigo Testamento, porque hoje nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, nós já tivemos a nossa conta paga. Então, nós temos um culto muito superior, muito mais próximo a Deus. Já não existe um véu que divide as coisas. Mas lá vai ser ainda maior, mais próximo a Deus, algo mais glorioso. Então, apresenta essa ideia de progressão. Nós vemos a glória de Deus, que é o fundamento do culto, assim como o fundamento da nossa vida, a glória de Deus. E nós vemos também um rio que sai do meio da cidade, de uma praça. Nós vemos a árvore da vida, então nós vemos coisas repetidas. Nós vemos uma árvore da vida lá nos primeiros capítulos,
e aqui essa continuidade nos últimos. E por que isso é importante? Primeiro porque lá atrás, eu quero defender que já existia um culto. Lá em Adão e Eva, eles já cultuavam Deus como nós cultuamos hoje. Um momento separado, em um local que Deus santificou. E, por exemplo, trazendo lá para o culto no Antigo Testamento, os sacerdotes, uma vez por ano, eles tinham o dia da expiação, o dia onde eles iam oferecer os sacrifícios, e aquele dia era assim, sacrifícios, muitos sacrifícios, pessoas trazendo seus animais. O culto do Antigo Testamento era um culto direcionado pelo sangue, era um culto com muito sangue. E nós vemos em Cristo isso, o cumprimento disso, de Cristo sofrendo, pagando pelo que nós fizemos. Todo aquele sangue derramado, que deveria ser do povo, do seu povo, de nós aqui, foi pago ali por Cristo. Então, ali no dia da expiação, uma vez por ano, o sacerdote ele entrava ali naquela parte separada do templo, ali no Santo dos Santos, e ali, antes ele já era queimado a oferta, mas ali era o momento de culto a Deus. O sacerdote, uma vez por ano, ele tinha esse momento de proximidade a Deus. Uma vez por ano. Quando nós vemos em Cristo que o véu ali que separava não foi rasgado, nós vemos que nós não temos mais essa necessidade. Não existe mais isso. A gente não precisa, uma vez por ano, uma pessoa o sacerdote, antes disso, antes de entrar no culto, no templo ali, naquela parte, ele tinha que se purificar várias vezes, ele se purificava depois. Não era algo comum, não era algo cotidiano, não era algo tranquilo, simples, fácil, do nosso dia a dia, tipo, eu vou ali comprar pão. Não era isso, era algo especial. E aí a gente vê que hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós podemos vir à igreja, domingo após domingo, cultuar a Deus, num culto solene. Eu quero que os irmãos comecem a ver a importância disso, de como era antes, o que Cristo fez e como isso se torna cada vez mais... nós temos mais proximidade com Deus. Como que nós compreendemos Deus mais... podemos cultuar a Deus mais próximo. Como que Cristo já cumpriu boa parte do culto. O culto no Antigo Testamento era movido aos sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. Cristo já nos perdoou. Nós já somos transformados. Nós ainda precisamos pedir perdão. Nós ainda precisamos nos arrepender. Mas enxerga a diferença do culto hoje, no Novo Testamento, após o Novo Testamento. Então, o sacerdote ele era purificado. Em Levíticos 16, a gente vê isso. Eram feitas as ofertas, os sacrifícios. Nós vemos quando o sacerdote entrava ali no tabernáculo, tinha um incenso, uma fumaça, que o texto fala, os versos 12 a 14, fala, vamos abrir lá, irmãos. Levítico 16, versos 12 a 14. Tomara também de sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Então, quando ele passa do véu, porém, o incenso sobre o fogo, porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo os aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então, é importante a gente ver aqui como que Deus é santo. E isso está apontando para a santidade de Deus. Deus não é uma personalidade política importante. Deus não é só uma pessoa importante. Se a gente pensar, quem é a pessoa mais importante do mundo? Não sei.
um presidente da Coreia, dos Estados Unidos, da China, da Rússia? Talvez. A gente pode nomear outras pessoas que não sejam políticas, mas Deus não é uma pessoa importante. Deus, ele é perfeito, ele é santo. Então, Deus não... a santidade de Deus fala muito sobre quem ele é e como nós somos impuros. O sacerdote, ele não, impuro como ele era, ele tinha que se purificar várias vezes, e mesmo assim, ele tinha que chegar diante de Deus e ficar atrás da fumaça, para não ver Deus diretamente. A gente vê isso lá no monte, quando Deus vai entregar os 10 mandamentos. Primeiro, o povo nem quer subir, eles não sobem, mas eles nem querem subir. Quando eles ouvem a voz de Deus, eles ficam atemorizados, eles falam para que Moisés suba sozinho. Então, isso fala sobre o reconhecimento de quão miseráveis nós somos, e aqui nós vemos que o culto, quão distantes de Deus essas pessoas estavam e teriam que ficar. Uma pessoa que não era um sacerdote, ele nem entrava ali dentro do tabernáculo. Agora imagine que hoje nós já somos santos. Imagine o que é isso. Nós podemos vir à igreja e cultuar a Deus. Deus nos chama a isso, para que nós cheguemos na igreja, para que nós cultuemos a Deus. Então, o culto muda. Vamos abrir, irmãos, Mateus 27, 51. Mateus 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, Cristo quebrou isso. Nós temos um culto diferente, no sentido de que nós não precisamos mais sacrificar, não há mais essa necessidade. Vamos ver esse texto de Hebreus também, irmãos? Hebreus 10, de 19 a 25. Pode. Você está dizendo que antigamente o pessoal daquele tempo não podia entrar lá no meio deles porque morria. E hoje a gente pode, por isso que a gente está aqui, é isso? Essa é a ideia de que hoje nossos pecados já foram pagos. Hoje nós somos santos. A Bíblia fala sobre o povo de Deus santo. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Mas isso não quer dizer que nós somos santos de não pecar, mas quer dizer que nós já fomos santificados por Deus. E Deus vem trabalhando na nossa santificação. O culto no Antigo Testamento, ele falava sobre o purificar-se. Então, o culto era regido pelos sacrifícios. Nós não precisamos mais. O sacrifício já foi feito. Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Olha como isso está falando, tem uma linguagem religiosa do Antigo Testamento, falando sobre o culto do Antigo Testamento. Desculpa, irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O texto fala sobre nós podermos entrar no Santo dos Santos. Não existe mais aquele culto do Antigo Testamento de uma necessidade de purificarmos. Nós já somos puros. Deus já fez isso. Cristo fez isso. Então,
o culto toma uma nova proporção. Nós podemos cultuar a Deus semanalmente, continuamente, com proximidade, com maior intimidade do que todo aquele povo no Antigo Testamento que tinha que cumprir a lei de Deus, não a lei moral, mas aquela lei cerimonial dos sacrifícios. Nós temos um culto muito mais próximo a Deus. No momento do culto, nós experimentamos o que há de mais perto da glória eterna de Deus antes do dia final. Isso é uma coisa, acho que esquecida, não compreendida pela igreja de hoje. Mas não existe nada mais próximo da eternidade do que o culto, hoje. Quando nós estamos no momento de culto, alguém falou sobre isso na aula passada, nós estamos com os nossos irmãos que nós estaremos na eternidade. Talvez o meu pai, ou a minha mãe, ou meu filho, ou minha filha, ou meu irmão, ou aquela pessoa mais próxima de vocês. Talvez alguma dessas pessoas não esteja no céu com vocês. Mas os seus irmãos aqui estarão. Então, entende como isso é uma relação muito mais próxima, de muito maior valor, o seu irmão, do que talvez a sua própria família aqui. É uma relação eterna. Entende o grau disso? Como que hoje, no momento de culto, nós fazemos e faremos no culto mais tarde o que nós faremos à eternidade, uma eternidade de culto. Então, pensa no quanto isso significa, a importância disso para as nossas vidas, a importância do culto para as nossas vidas. Essa é a base da minha aula, é isso que eu estou argumentando para isso. Eu quero mostrar para vocês o valor disso, de como o culto começou lá atrás, mas como que isso tem valor hoje. Como que começou lá atrás pequeno, mas é muito maior hoje. Eu creio que sim. Como que o cristão... Assim, vamos lá, mais importante, né? O cristão deve viver sua vida para Deus, certo? Então, isso nós estamos discutindo nas últimas aulas. Mas não existe um momento mais rico para a vida do crente do que o momento de culto. Ou pelo menos deveria ser, né? Para os crentes, não deveria existir nenhum momento mais rico, mais importante do que esse. Tá? Eu vou dar só uma corrida porque eu quero passar pelas aplicações. Hoje nós entramos no Santíssimo Lugar. Hoje, o que aquele povo não podia fazer, hoje nós fazemos. Hoje nós adoramos a Deus diretamente. No sentido de que eu não preciso mais de um sacerdote, eu não preciso mais de um sacrifício. Oi? Eu não vou entrar no culto domiciliar, não. No culto online. Entendi. Sim. Essa. E assim, eu não estou falando, não quero falar sobre as vontades e o nosso coração. Muitas vezes nós não temos vontade, por N motivos. Mas eu quero que é importante a gente entender isso. Porque muitas vezes eu também não tenho vontade de fazer outras coisas boas. Para mim, para minha família, mas eu tenho que entender o que é o melhor. Eu tenho que entender o que é o culto. A minha ideia é que nós começamos a entender mais o que é o culto, ou melhor o que é o culto. Tá? Quando entendemos o que é o culto, nossas desculpas irão perder o sentido e todas as coisas acrescidas ao culto soarão como pecado aos nossos ouvidos. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você vê aquelas igrejas lá onde o culto, o pessoal começa a tocar o shofar, e aí tem coisas do Antigo Testamento? Essas coisas do Antigo Testamento eram um culto do Antigo Testamento. Sabe quando tem o candelabro, o menorá lá, com aqueles 7 braços? Isso são coisas do Antigo Testamento. Por que eu vou... Cristo, ele cumpriu todos a lei cerimonial. Ela foi cumprida em Cristo. Eu não preciso ficar buscando, resgatando essas coisas. Isso não existe, isso não tem... hoje, o nosso culto, a gente não precisa arbitrar em... eu tenho bateria ou não. Essas coisas são bobeiras. Mas quando eu começo a trazer coisas do Antigo Testamento, símbolos do Antigo Testamento, o que eles estão falando sobre Cristo? Cristo já cumpriu as cerimônias. Então, eu não preciso disso. Tá? E aí, essas coisas não fazem sentido.
Tá? Então, e aí uma pergunta, né? O que você faz no dia de descanso? Como tem sido o seu culto? O reverendo Lucas pregou recentemente, ele já tinha pregado sobre esse tema, sobre o dia do descanso. E ele pregou recentemente, né? E eu lembro do reverendo Itamar falar sobre isso também. Ele falava que você conhece o crente pelo seu dia do descanso, pelo seu domingo. O que ele faz? E, além disso, né, não só sobre o descanso, sobre o dia de culto a Deus, sobre o que nós fazemos. Primeiro, nós precisamos pensar. Com isso, eu não quero dizer que a gente tem que ser igual a um judeu, que não tem regiões aqui de São Paulo que tem só judeus, assim, prédios só com judeus. No dia do descanso deles, o elevador passa em todos os andares, ele é programado para abrir a porta em todos os andares. Então, se eu estou no 17º e eu vou descer para o térreo, eu vou esperar ele chegar até o 17º, porque eu não posso apertar o botão, porque isso é trabalho. Então, eu tenho que esperar ele chegar no 17º, ele vai abrir a porta, eu vou entrar. Talvez ele suba até o 28º, eu vou ter que esperar ele subir, e aí ele vai descer até o térreo. Não é esse tipo de coisa que nós temos que defender. Nós temos que entender o que é um descanso bíblico e como que nós cultuamos a Deus. Tá? E eu vou correr aqui para me aplicar, irmãos, porque essa é a parte mais importante da aula. Eu já falei bastante sobre isso, então, os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles nem sonhavam com o privilégio que nós temos hoje. E aí, era inconcebível pensar que um sacerdote ia falar assim, hoje é o dia da expiação, mas eu estou cansado aqui, fui trabalhar até tarde, ou eu fui no shopping e saí tarde, fui na casa do meu amigo, eu fiquei jogando videogame até as 4 da manhã, e aí eu não vou na igreja. Não existe isso. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, para nós, qual a importância que nós temos dado ao culto? No sentido de, no domingo eu faço qualquer coisa, a ponto de comprometer o momento de culto. Por exemplo, eu vou falar, isso aqui eu acredito que acontece com os irmãos, mas toda festa é marcada no domingo à tarde. E é na hora que assim, se você for na festa, você não vai no culto, ou você vai na festa e fica 10 minutos e sai. Eu acho que é padrão para todo mundo. O que a gente tem valorizado? Como a gente tem entendido o culto? A gente tem entendido só como uma reunião? Porque se for só uma reunião, mesmo que for só uma reunião de crentes, mas se for só uma reunião de crente, a gente não entendeu o que é o culto. E aí, sim, aí talvez eu possa ir numa festa e não vir no culto, tranquilo. Se for só uma reunião, não vai impactar. Mas imagine aquele sacerdote lá falando assim, hoje eu não vou não porque eu tenho a festinha do meu sobrinho aqui, e ele alugou o buffet e foi caro, e vai ter comida boa, e faz tempo que eu não como uma comida boa de buffet, eu vou lá. Não faz sentido, entende? A importância disso, essa é uma aplicação. Como que a gente tem entendido? A gente tem as demais coisas têm guiado o nosso domingo? Ou, por exemplo, outra aplicação, quando a gente está aqui na igreja, a gente tem vivido toda a nossa vida e esquecido do culto? No sentido de, eu estou com o meu celular lá, notifico aqui, aí apareceu lá o Instagramzinho lá, aí eu abri, estou vendo lá o Instagram, e eu esqueci o que eu estou fazendo aqui. As coisas de fora tomam a minha mente, então eu estou preocupado com o que eu vou fazer amanhã, com o almoço, com a janta, com a dívida, com as outras coisas. Não estou falando que seja fácil nós nos abstermos de qualquer outra coisa, pensamento. Mas, se a gente entende a importância, a gente vai lutar contra as coisas que vão nos distrair do momento de culto. Estou sendo claro? É difícil, é duro, sabe? Uma questão dura. E a gente podia tratar mais sobre o culto. E eu acredito que o reverendo Lucas vai dar alguma aula, ou pelo menos vai programar para alguém dar alguma aula sobre isso. Mas eu quero mostrar a importância de como aquelas pessoas viam o culto e como hoje nós temos muito maior proximidade a Deus e nós vemos o culto como algo tão pequeno, tão pobre, como a igreja vê. Tá? Eu estou falando a igreja em geral, não estou falando de ninguém aqui, irmãos. Tá? Eu estou falando sobre a igreja no Brasil, na nossa época. Como nós não damos valor para isso. E como nós temos buscado chegarmos no culto solene, nós pedimos perdão a Deus,
nós nos arrependemos e aqui no momento de contrição nós realmente pedimos perdão para que Deus nos perdoe, nós adoramos a Deus, nós cantamos, louvamos a Deus, nós oramos, nós lemos a Bíblia com atenção, ou a gente está preocupado ali mexendo no celular, ou vai lá fora e conversa, e é aqui o pastor pregando e a gente lá tomando água e batendo papo. Eu não sou pastor da igreja, tá? Eu não quero bater em ninguém aqui. Eu estou falando assim, a partir de mim, estudando para dar essa aula, como eu tenho cultuado a Deus. E que os irmãos pensem como vocês têm cultuado a Deus. O que é o seu domingo, o dia do descanso? E o que é o seu momento de culto a Deus? E uma última aplicação, irmãos. Então, por exemplo, o que eu falei, né? Jesus é o perfeito tabernáculo. Trazer essas coisas que a gente vê as igrejas trazendo, o shofar, essas coisas, é estupidez. Não tem porquê. Outra aplicação que essa eu acho importante. E só um adendo, tá? Eu conversei com o Lucas antes de programar essa aula, então eu falei assim, ó, Lucas, hoje eu vou dar um sermão lá em todo mundo aqui, todo mundo vai sair chorando. Não é isso não, tá? Eu conversei com o Lucas, tá bom? E ele falou, pode ir falar sobre essas coisas, quando eu estava planejando a aula. Sobre o culto infantil, e eu acho isso importante. E conversando com o Lucas, eu sei que ele tem o mesmo posicionamento. Quando a gente entende o culto infantil, separar as crianças, em toda a Bíblia a gente não vê isso. Isso é algo moderno. E aí a gente tem alguns argumentos para falar, mas as crianças não entendem, e lá elas vão ouvir a palavra de Deus na sua linguagem. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Dona Nelma, a senhora sabe andar de bicicleta? Como que a senhora aprendeu a andar de bicicleta? Me conta. Me conta. Foi assistindo televisão? Não. Foi no YouTube? Não, foi na raça. Foi treinando, certo? Isso. Foi exercitando. Isso. Como que a gente tira a carteira de motorista? A gente assiste no YouTube tutorial? A gente lê artigo na internet? A gente aprende a fazer as coisas fazendo, certo? Como que os seus filhos, quando os seus filhos vão para a escola, eles vão lá e aí eles ficam vendo o ano inteiro, todo dia, a mesma coisa que eles já viram? Ou eles veem coisas novas, difíceis, que desafiam ele? Quem é professor aqui, quando a gente fala sobre inclusão, qual é a ideia da inclusão? É você colocar uma pessoa com alguma dificuldade para que ela seja incentivada pelas demais que não têm, para que ela possa progredir, certo? O meu argumento aqui a gente usa essa defesa de que as crianças não entendem e a gente tira elas do culto. E aí, muitas vezes, eu não estou falando daqui da primeira, tá? Eu estou falando a igreja e o conceito geral, tá bom? Muitas vezes, o que a gente vê no cultinho ou na salinha? Elas desenhando ou fazendo coisas que não edificam, ou pelo menos não edificam como a palavra de Deus edifica. E aí, a gente está dando leite para as crianças eternamente. Elas vão tomar leite para o resto da vida. E aí a gente vê adolescentes no culto que não conseguem ficar 10 minutos sentados no culto, porque eles eram crianças, eles estavam lá. Aí quando dá, 12 anos, 15 anos, aí não tem mais, eles têm que vir para cá. E aí, quando eles vêm para cá, eles nunca estiveram aqui. Eles não conseguem ouvir 20 minutos de um sermão, porque eles não aprenderam a ouvir 20 minutos de um sermão. Então, como que a gente ensina? Ensinando, fazendo. Eu não estou falando que não tenha, talvez, argumentos bons, tal. Mas a questão isso é uma coisa moderna. Nunca houve um culto de crianças. Na Bíblia não tem culto com crianças. As crianças estavam junto em todo momento onde a palavra de Deus era pregada. E tirar as crianças, a gente usa o argumento de que elas não entendem, mas pensa só como que a televisão, as escolas, as ideologias, tudo que a gente vem ensinando errado para os seus filhos. Vocês acham que eles mensuram, falando assim, essas crianças não vão entender aqui, as criancinhas pequenininhas de 5 anos, 4 anos, 3, elas não entendem. Então, no desenho eu não vou colocar ideologia, não, vou colocar só quando elas forem velhas, aí eu vou doutrinar elas. Ou vocês acham que as crianças são doutrinadas desde pequenininhas, para aprender, para se acostumar, para repetição? É um princípio da educação, repetição. Ninguém aprende nada de uma vez. A repetição tem que haver para que nós
aprendamos. Então, vocês acham que, baseado nisso, faz sentido a gente tirar as crianças de ouvir a palavra de Deus? Eu tô falando isso e eu conversei com o Lucas, tá? Conversei com o reverendo Lucas. Não estou no sentido de, posso falar? E ele falou, pode falar. E eu creio que ele concorda em número e grau. Eu achei importante, talvez, e eu acredito que ele fará isso, já conversei com ele sobre isso, de dar um culto, dar uma aula ensinando mais sobre isso. Mas eu achei isso uma aplicação importantíssima para nós hoje. Uma criança pequena, ela não vai saber como lidar no culto, ou o que fazer. Mas eu vou só tirar ela ou eu vou ensiná-la? Eu vou pegar uma criancinha pequena que não é alfabetizada e eu vou ensinar ela a desenhar o que o pastor está pregando, e quando ela começa a alfabetizar, eu vou falar assim, um ponto do sermão aqui é isso aqui, escreve aqui, anota aqui, ou o pastor falou isso importante, ou tais palavras, eu vou ensinar, ou eu vou só separá-la. O que é mais para você, o que soa como você estar ensinando mais? Você ensiná-la ou tirá-la? O Lucas, ele citou uma vez que alguém falou, estava incomodado com uma criança no culto chorando, e aí o pastor, e as pessoas incomodadas, e o pastor falou assim, esse barulho da criança chorando é o sinal da aliança. A gente vê igrejas onde não tem crianças, a gente vê igrejas que só tem velhos, igrejas morrendo. Graças a Deus que nós temos crianças. A gente tem que ensinar os nossos filhos como lidar, como estar no culto, mas eu acho que essa é uma aplicação importante. Como que a gente tem entendido isso? A importância do culto para nós e aí, consecutivamente, para os nossos filhos, para a nossa família. A gente tem ensinado os nossos filhos a estar no culto e nós estamos no culto entendendo o que está acontecendo, valorizando o que está acontecendo, cultuando a Deus como deveríamos. Tá bom? Irmãos, desculpa ter passado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode falar. Só fazer uma colocação, irmãos. Eu tive recentemente na Igreja Católica, eu nunca tinha participado, e foi a convite de uma colega advogada, era o batizado da criança, e nós éramos muito amigos, e eu acabei indo. E lá não tem também cultinho infantil. E a reverência que aqueles pais ensinam para as crianças foi algo que me chocou. Porque você não vê comida dentro da igreja, você não vê... É diferente o choro de uma criança, ok, mas, às vezes, as crianças correndo, crianças bagunçando, que, às vezes, na igreja tradicional, nossa, às vezes nós encontramos crianças que correm, que não respeitam em si. E eles têm um temor muito grande. E lá é um culto morto, é uma reza, é uma leitura maçante. Aqui nós temos um culto vivo, né? Um culto onde transmite, onde a palavra ela sai com vida, com fervor. Então, aquilo para mim foi muito, né, até em relação ao culto infantil, porque eu tinha alguns pensamentos também. É importante, porque eles estão aprendendo na linguagem deles. Mas isso é algo realmente que a modernidade trouxe. Já na antiguidade, a Bíblia tratava, todos iam e ouviam. Né? Então, o Sermão do Monte, quando Cristo, que foi um dos sermões mais completos, né, podemos dizer assim, todos estavam presentes, não tinha distinção de, agora fica aqui as crianças num cantinho. Não, todos ouviam. E com o Miguel, a gente busca sempre fazer dessa forma. Vai assistir, ouvir uma palavra. Uma palavra é um culto inteiro. E ele gosta e ele habituou. Então, eu realmente concordo, eu acho que é importante nós tratarmos as nossas crianças não só com o leitinho, né, materno, lá, digamos assim, espiritual, mas também começarmos a dar solidez dos legumes, da carne, né, e do alimento mais forte, mais sólido, que é importante também para o crescimento deles. Então, eu só quero fazer uma colocação referente ao culto, né, das crianças. Lá na Angola, quando o Murilo foi lá, são 5 horas de culto. E ele mencionou que as crianças participam durante as 5 horas de culto. E as crianças, a reverência que eles têm perante o culto, eles são criados desde a partir de 2 anos a saber o que é ter reverência no culto. Imaginem, para a gente que não tem esse hábito, 5 horas de culto onde as crianças todas ficam em silêncio, prestando atenção. Então, é para a gente se pensar. Aqui nós temos, no máximo, 2 horas de culto, né?
Então, a gente tem que ensinar as crianças. Até eu falei para ele, mas você ficou às 5 horas, né? Porque a gente não tem esse hábito de adorar ao Senhor durante 5 horas seguidas. Então, é só para a gente estar refletindo onde que nós temos errado ao criar os nossos filhos que não ficam nem 1 hora no culto. É algo que é uma dificuldade. Eu não estou falando que não é uma dificuldade, mas vocês conhecem o Gustavo, meu anjo, né? Vocês sabem o quanto ele grita no culto, certo? Então, não, eu entendo, Tânia, mas assim, a questão é como que a gente tem lidado? É muito comum hoje, na nossa época, a gente ter uma certa preguiça para algumas coisas. Eu falei isso na última aula. Às vezes a gente, por exemplo, desfraldar uma criança dá trabalho? Dá. O que eu vou fazer? Eu vou ficar postergando ou eu vou fazer? E vou assumir o trabalho? Ele é meu filho, eu tenho que fazer. Então, assim, às vezes a gente tem talvez uma certa preguiça, ou não quer ser, sei lá, meu filho está chorando aqui, eu não quero que as pessoas olhem. Tudo bem. Eu entendo que muitas vezes vai ser difícil. Vocês já viram eu saindo com o Gustavo, culto após culto lá fora, ficar um pouco com ele e voltar. É normal, é difícil. Não estou falando que é fácil. Mas a ideia é a gente pensar, é o mais correto ou não? E aí eu não tô demonizando quem faz isso ou quem acredita nisso. Não é essa a ideia, tá bom? Mas o que eu estou falando pelo que a gente entende, primeiro, nós entendemos o que é o culto, nós estamos cultuando a Deus verdadeiramente, e aí, consecutivamente, entendendo o que é o culto, nós temos que tirar as crianças ou não? Pode falar, Cláudio. Acho que o grande desafio da igreja hoje é ter essa linha tênue de diferença da rigidez do Antigo Testamento, né? E hoje dessa flexibilização que é da igreja moderna, onde muitas vezes a igreja, por medo de perder membro, por medo de se chocar, por medo de... acaba aceitando, igreja que eu falo somos nós, tá? Não estou falando direção, não estou falando igreja, somos nós. Acaba aceitando isso como uma normalidade. Meu filho faz um baita escândalo e eu acabo aquilo achando normal. Que nem você falou, levo meu filho lá fora, orienta. Hoje a dificuldade dos pais é exatamente isso, de conseguir conduzir isso. Mas o que eu quero passar do modo geral, né, de a igreja acabar... é um costume do Velho Testamento e acaba... Às vezes tinha ali onde o seu filho, que nem você falou, está ali aprendendo desde pequeno, ele temos que entender. Hoje, se eu não me engano, não tenho exatidão, mas hoje um filho já com 6, 7 anos já conhece, já leu o Alcorão várias vezes, né? Então não estou falando de extremismo, não é isso, mas de muitas vezes a gente, por medo de chocar, por medo de acaba, vamos aceitar na igreja, isso é normal, vamos levando isso, né? E fica só nisso de vir à igreja fazendo da igreja como um hospital, fazendo da igreja... E o real intuito de vir à igreja é o quê? Adorar e agradecer o nome do Senhor, né? Então, acho que é isso. Eu estou vindo para a igreja é o quê? Cultuar o quê? É Cristo-centro? Cristo é o centro do meu culto? Ou eu estou indo para a igreja por algum outro motivo? Ou só que nem se falou, é só por vir mesmo, né? É uma tradição que vem dos meus pais, alguém falou para ir, é legal... Qual que é o objetivo de eu estar vindo para a igreja, né? Acho que se entendermos isso, realmente faremos aquele conforme a Bíblia nos fala, né? O que distingue o que é o certo, o que é o errado dentro da igreja, ou ficar vendo que nem se falou no Instagram. Isso no seu consciente, você não vai fazer se realmente você está vindo para a igreja com o objetivo de realmente louvar e agradecer a Deus, né? Na Bíblia mesmo fala, sejam poucas as suas palavras ao estar na presença do Senhor. Então, qual que é a minha reverência, né? O que eu aprendi como reverência de estar na presença do Pai, né? Que é dentro da igreja ou em qualquer lugar. Irmãos, esse é um tema polêmico. Eu nem acho que, na verdade, é tão polêmico, mas para o nosso tempo hoje é polêmico, né? Não é polêmico, eu acho, biblicamente, não vejo argumentos contra. Mas é um tema polêmico em si. Com certeza o Lucas ele falou que é um tema a ser abordado, então eu não vou prolongar, tá, Gisele? Mas assim, eu acho que nós entendermos o que é o culto vai ser o maior dos argumentos. Eu não preciso ficar defendendo falando contra. Se eu defender o que é o culto, a grandeza do culto, como nós estamos diante de Deus,
e aí eu vou separar meus filhos, eu acho que esse é o maior dos argumentos. Eu não preciso ficar defendendo historicamente, quando começou, quem fez, quem não fez. Eu acho isso bobo, se eu entendo o que é. E essa foi a minha ideia. Até porque esse não é o cerne da aula. O cerne da minha aula dessa aula é o que é o culto. Nós estamos cultuando a Deus, nós estamos entendendo e vindo aqui para o culto de forma correta, de forma bíblica, como Deus espera. Então, assim, eu acho que quando nós começamos a entender isso, e eu não estou falando com superioridade, no sentido de que eu preciso entender isso, internalizar isso, viver cada vez mais, né? Então, quando todos nós começamos a entender mais o nosso momento aqui de culto, e entendermos qual é o nosso papel de culto, eu acho que isso vai ser o maior argumento contra a questão do culto infantil, mas esse nem é o foco, tá bom, irmãos? Deus abençoe, irmãos, que desculpa a dureza, mas não é uma dureza minha, é uma dureza do texto, tá? Eu não sou ninguém para ser duro com os irmãos. Nós temos que crescer juntos como uma igreja, tá? Então, e eu pedi autorização para o reverendo Lucas, tá bom? Então, pode falar para o Lucas que eu falei, mas eu pedi autorização, tá bom? Obrigado, irmãos. Deus abençoe.